salário num dia e no dia seguinte só valer 20%, né? Então, um tema importante, não é à toa que a inflação talvez seja a maior preocupação do cidadão brasileiro, que conhece realmente o efeito da inflação. Então, com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Renan, que também representa lá o nosso estado de Alagoas. Senhor presidente, deputado Isalci, demais deputados presentes, subo a essa tribuna na manhã de hoje para realizar aqui um pequeno e breve balanço das atividades que a Câmara Federal empreendeu nesse primeiro semestre do ano de 2011. Nós que, desde os primeiros dias, tivemos temas tão importantes e que tanto afetam a vida do povo brasileiro. Mas eu queria me apoiar no Jornal da Câmara, esta publicação desta casa, feita por funcionários deste poder, que com tanta competência apresentam ao Brasil aquilo que ocorre no Congresso, mas especialmente no plenário da Câmara dos Deputados. A Câmara, senhor presidente, aprovou 147 proposições no primeiro semestre desse ano. O Código Florestal e um regime de licitações para as obras da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 foram algumas das votações que mais mobilizaram deputados no primeiro semestre de 2011. No total, foram 147 proposições. Destas, 58 projetos de lei tiveram deliberação conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça. Outros 25 passaram pelo plenário, que também aprovou 25 medidas provisórias, 35 projetos de decreto legislativo, 4 projetos de resolução. A CCJ aprovou também 53 projetos de decreto legislativo sobre concessões de radiodifusão. Em um início de legislatura marcado pelo trancamento constante de pauta, por medidas provisórias, a Câmara conseguiu analisar outras propostas de relevância, como as regras para o reajuste do salário mínimo por 4 anos. Quando recebemos visitas em nossas galerias, sabemos a importância da regra que foi criada para atualizar o salário mínimo anualmente. Não teremos mais aquela sangria anual como forma de reajustar o salário do povo brasileiro, sobretudo aqueles que recebem o salário mínimo, que tanto precisam dos reajustes anuais para manterem o poder de compra dos seus salários. Novas medidas cautelares para substituir a prisão preventiva, a regulamentação das lan houses e novas regras de funcionamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Entre as matérias aprovadas conclusivamente pela CCJ, destacam-se a anistia dos bombeiros e policiais militares, que participaram dos movimentos por melhores salários no estado do Rio de Janeiro e em outros estados. A isenção da taxa do vestibular de faculdades federais para quem estudou todo o ensino básico na rede pública, e esse é um tema muito importante para Alagoas. Lá, senhor presidente, que nós temos grande parte dos nossos estudantes estudando na rede pública do ensino médio e que agora, assim que o Senado Federal deliberar também sobre esse tema, não terão mais que pagar inscrição no vestibular nas instituições federais e nas instituições estaduais de ensino superior para terem um ensino superior de qualidade. Todas as matérias aprovadas pela comissão, a CCJ ainda, em caráter conclusivo, não precisam passar pelo plenário, exceto se houver recurso pedindo essa votação. Mas eu queria ainda, senhor presidente, voltar a 2 temas muito importantes. Um deles é o Código Florestal. Depois de muitas negociações e mudanças no texto, o plenário aprovou o projeto de lei 1876 de 99, que substitui o atual Código Florestal. A matéria relatada pelo deputado Aldo Rebelo está em análise no Senado. Eu queria destacar o trabalho competente do deputado Aldo Rebelo para a aprovação do Código Florestal. Nós que temos acompanhado o Aldo há muitos anos, mas nessa discussão do Código Florestal, o Aldo mostrou ao Brasil como um deputado federal
relata uma matéria importante, com competência, com segurança, com transparência, com ética, e o Brasil, sem dúvida mesmo, conseguiu dar passos importantes no sentido de compatibilizar o desenvolvimento da nossa agricultura, que movimenta as roldanas da economia brasileira, mas também preservando o meio ambiente, que sem dúvida é o que garantirá o futuro das nossas próximas gerações. E eu queria lembrar também, senhor presidente, mais 2 temas. Na área de habitação, aprovamos aqui nessa casa o Minha Casa Minha Vida 2, que dará a possibilidade que esse importante programa que leva desenvolvimento ao interior do Brasil possa ser continuado. Mas ele agora foi melhorado. 3% das casas serão destinadas aos idosos. Os deficientes físicos tiveram também destaque no novo programa. Mas assim, o mais importante é que o programa Minha Casa Minha Vida agora terá mais qualidade nas suas unidades habitacionais. Todos os cômodos das novas casas terão agora azulejos, os banheiros terão equipamentos com mais qualidade, a cozinha também, para que aquelas pessoas mais pobres do Brasil possam morar com dignidade. Os programas federais têm de defender os mais pobres. E esse programa, Minha Casa Minha Vida, verdadeiramente defende os mais pobres. Mas eu queria, senhor presidente, além de relatar todo o trabalho do Congresso Nacional, passando muito rapidamente, simplesmente lembrando aqueles projetos mais importantes que votamos nessa casa, apresentar para o Brasil e especialmente para Alagoas, um pouco do que o deputado Renan Filho empreendeu no primeiro semestre nesta casa. Eu, como deputado de primeiro mandato, tive a oportunidade de, em Alagoas, ser prefeito por 2 mandatos e conhecer muito proximamente a realidade do nosso povo. Chegando à Câmara Federal, resolvi fazer parte de 2 comissões que reputo de muita importância para o Brasil, especialmente este ano. A primeira delas, a Comissão de Educação e Cultura. A educação, que é sem dúvida a área em que o Brasil precisa investir para que nós possamos vencer o gargalo da qualificação profissional e preparar o Brasil para, no futuro, crescer com mais facilidade e dar mais possibilidade ao nosso povo de se movimentar na hierarquia, na escala social do nosso país. Nós estamos discutindo, senhor presidente, na Comissão de Educação, e agora foi criada a Comissão Especial do Plano Nacional da Educação, a lei que direcionará os investimentos, as metas para o próximo decênio na educação. Tive a oportunidade de, em Alagoas, realizar um importante seminário que articulou toda a sociedade civil organizada, professores, estudantes, gestores municipais e estaduais, reitores das universidades, o Sistema S, os deputados estaduais, vereadores, secretários de municípios e os deputados federais. Lá discutimos toda a educação brasileira, desde a educação infantil, da creche, até a educação superior e a pós-graduação, passando pela educação básica, pelo ensino médio, pelo ensino técnico profissionalizante, discutindo também a importância de se valorizar aquelas crianças que têm necessidades especiais e quais as formas de que elas possam aprender com mais facilidade. Discutimos também a importância das escolas em tempo integral. Portanto, eu trouxe para Brasília a experiência do Estado de Alagoas e as reivindicações do povo alagoano para que a gente possa incorporar no Plano Nacional da Educação. Mas, para finalizar, queria relatar a nossa atuação na Comissão de Turismo e Desporto. Esta comissão, senhor presidente, que historicamente nesta casa, pela escolha dos partidos, era a 14ª, 15ª escolha partidária para a direção das mesas nas comissões permanentes. Nesse ano em que o Brasil realizará a Copa do Mundo, nesses próximos anos em que o Brasil realizará a Copa do Mundo, as Olimpíadas, está realizando os Jogos Mundiais Militares, realizará a Copa das Confederações e depois ainda a Copa América, que hoje se realiza na Argentina. A próxima Copa América será no Brasil. A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados foi a 5ª escolha entre os partidos, o que demonstra a importância. Lá na Comissão de Turismo e Desporto, nós realizamos o primeiro Fórum Legislativo.
tivemos a oportunidade de visitar várias cidades sedes da Copa do Mundo, entre elas a capital federal, a cidade de Brasília, a qual o senhor representa no Congresso Nacional, e observamos nas outras cidades, em Curitiba, em Fortaleza, em Recife, em Belo Horizonte, em Manaus, o andamento para as obras da Copa. O Fórum Legislativo é nada mais do que a obrigação do Parlamento brasileiro de acompanhar, de fiscalizar, de trabalhar para que o Brasil realize um grande evento esportivo, para que o nosso povo possa, assim, colher um grande legado e que a gente possa apresentar para o mundo as potencialidades do povo brasileiro, realizando, quem sabe, o melhor evento esportivo que a humanidade já teve a oportunidade de acompanhar. E queria, por fim, relatar a viagem que fiz na semana passada à Argentina, a cidade de La Plata, para, representando o parlamento brasileiro, discutir a violência nos estádios e nas praças esportivas. Nós acompanhamos no último ano no Brasil, quando o Curitiba foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a destruição no estádio Couto Pereira. A mesma coisa aconteceu agora no estádio do River Plate, quando o River foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino. E nós não podemos mais, senhor presidente, compactuar com a violência nos estádios. O Brasil foi convidado este evento, o Brasil foi convidado para fazer parte deste evento, para expressar a legislação brasileira, para demonstrar o que o país fez para combater esses acontecimentos. E olha que no Brasil nós melhoramos bastante. Nós não vemos mais mortes dentro dos estádios, precisamos ainda avançar no entorno, mas temos observado que através da Lei Zico, da Lei Pelé, do Estatuto do Torcedor, nós podemos avançar, dar mais qualidade ao cidadão, assegurar os horários para aqueles que assistem pela televisão os grandes eventos esportivos e assim dar possibilidade ao nosso povo de acompanhar o futebol, que é o esporte que mais reúne a nossa massa e que nos anima e alegra a todos. Portanto, queria agradecer a oportunidade a Vossa Excelência, dizer que fiquei muito feliz em ter podido fazer parte, neste primeiro ano do meu primeiro mandato como deputado federal, de discussões tão importantes para o povo brasileiro. Quero, nesses 15 dias de recesso, desejar a todos os deputados que descansem, reflitam e voltem para o segundo semestre do trabalho legislativo do ano de 2011 com as energias revigoradas, com baterias recarregadas, para que a gente possa dar respostas ao nosso povo, cumprir o nosso papel, votar a emenda 29, votar a PEC 300, votar a distribuição dos royalties do pré-sal para todo o povo brasileiro e fazer assim uma importante distribuição dos recursos da União e dos estados mais ricos para aqueles mais pobres que mais precisam e assim melhorar a vida do povo brasileiro. Muito obrigado pela complacência com o tempo e parabéns a todos os representantes do Congresso Brasileiro por esse primeiro semestre. Era o que tinha a dizer. Muito bem, deputado Renan, que também representa Alagoas e que faz um trabalho excepcional aqui no Congresso Nacional. Eu vou encerrar o pequeno expediente e convido Vossa Excelência a assumir a presidência, porque vamos entrar agora no grande expediente e sou o primeiro inscrito desse grande expediente. Muito obrigado. Passa-se ao grande expediente. Concedo a palavra ao nobre deputado Isalci, do PR do Distrito Federal.